E chegou a hora de entender o que é esse cis e o que é esse trans. Vamos imaginar que nós passamos aqui uma reta bem no meio dessa ligação dupla, um plano. Se a gente passar aqui uma reta bem no meio dessa ligação dupla, veja que teremos dois grupos iguais de um lado e dois grupos iguais do outro. Quando isso acontecer, teremos uma isomeria cis. Nesse outro caso, se a gente passar uma reta bem no meio dessa ligação dupla, vamos ter um grupo de um lado, CH3 ou H3C, e o CH3, que é a mesma coisa, né, do outro lado. Eles estão em lados opostos. Quando os grupos iguais estão em lados opostos, temos uma isomeria trans. Veja que o H também está em lados opostos. Então, são grupos iguais que estão em lados opostos. Nesse caso, é uma isomeria trans. E quando os grupos iguais estão do mesmo lado, a isomeria é cis. Nosso próximo exemplo é essa estrutura. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 5 é pente. A dupla, ela está no carbono de número 2, nós vamos numerar desse lado, 1, 2, vamos escolher o menor número para ela, 2, N porque é dupla, O porque é um hidrocarboneto. O nome dessa estrutura é pente 2-eno. Temos duas formas de representar essa mesma estrutura. Podemos representá-la assim ou assim. Do jeito que está aqui, vamos imaginar uma linha tracejada bem no meio da ligação dupla. Se fizermos isso, teremos dois grupos hidrogênio do mesmo lado, um metil e um etil do outro lado. Então, esses grupos aqui que são iguais estão do mesmo lado. Quando grupos iguais ficam do mesmo lado, temos uma isomeria do tipo cis. Então, vamos acrescentar esse cis na frente da palavra pente 2-eno. O nome dessa estrutura é cis pente 2-eno, porque o tipo de isomeria geométrica dessa estrutura é uma isomeria cis. Por que que é cis? Porque os ligantes hidrogênio, que são iguais, eles estão do mesmo lado. Esse lado aqui que a gente imagina de acordo com a reta que tracejamos bem no meio da ligação dupla. Já nesse outro caso, vamos imaginar uma linha passando aqui no meio da ligação dupla e vai gerar um hidrogênio de um lado e o hidrogênio do outro lado. Dessa forma, teremos uma isomeria do tipo trans, porque os ligantes hidrogênio estão em lados opostos. Eles são iguais, mas estão em lados opostos. O nome dessa estrutura será trans pente 2-eno. Veja que o pente 2-eno, essa estrutura, pode ser representada de duas maneiras diferentes. Ele pode ser representado na forma cis e na forma trans. É isso que é a isomeria geométrica. E como eu vou saber se esse composto possui isômeros geométricos? Eu só vou perceber isso se eu conseguir representar esse composto de maneira espacial. Dando prosseguimento, outra condição para acontecer isomeria geométrica ou isomeria cis-trans é que o composto ele seja cíclico e os ligantes dele sejam diferentes. No caso, R1 diferente de R2, esses são os ligantes desse carbono,
Eles precisam ser diferentes entre si. Já esse outro carbono deve possuir ligantes que também sejam diferentes. Isso em compostos cíclicos. É uma condição para acontecer isomeria geométrica. Vamos resumir. A isomeria geométrica, ela pode acontecer em compostos com dupla ligação nessas condições que eu já expliquei, ou em compostos cíclicos nessas condições aqui que eu já defini. Vamos exemplificar a isomeria geométrica em compostos cíclicos. Nesse caso, temos esse carbono. Vamos imaginar aqui uma linha tracejando exatamente nesse ponto. Os ligantes hidrogênios ficando do mesmo lado e os ligantes H3C ou CH3, que é a mesma coisa, estão do mesmo lado também. Nesse caso, os ligantes iguais estando do mesmo lado, temos uma isomeria geométrica do tipo cis. Já aqui, nós também vamos imaginar uma linha passando exatamente nesse ponto. E, dessa maneira, o H3C e o CH3, que são iguais, vão ficar em lados opostos, gerando uma isomeria do tipo trans. Já os hidrogênios, que também são iguais, eles vão ficar em lados opostos, gerando uma isomeria do tipo trans. Mas por que pode acontecer isomeria geométrica em compostos cíclicos? Porque a presença de um ciclo na molécula pode também dar origem a isômeros cis-trans, como eu já expliquei para vocês, uma vez que, assim como no caso da ligação dupla, o ciclo não permite livre rotação ao redor da ligação carbono-carbono, conforme esse exemplo que a gente já estudou. Uma curiosidade: a visão envolve conversão entre isômeros geométricos. Na retina, a camada que fica na parte posterior do olho, existem células fotorreceptoras que contêm uma substância chamada cis-retinal. A incidência de luz provoca a sua transformação em transretinal, reação que gera um impulso elétrico, que é enviado ao cérebro. Lá, os impulsos são interpretados, compondo as imagens que vemos. Olha que interessante! O olho dispõe de mecanismos capazes de reconverter o transretinal em cisretinal, estando dessa maneira pronto para receber mais luz. Em cada segundo, esses eventos se repetem milhões de vezes em nossos olhos.